Senhor, te bendizemos com alegria. Realmente nós estamos tão felizes de podermos nos reunir para Ti. Muito obrigado. Nós somos tão fracos, Senhor, mas Tu és tão forte. Bendito seja o Teu nome. E nós apresentamos ao Senhor nossas vidas e esta noite e suplicamos que o Senhor nos fortaleça pela Tua palavra. Que o Senhor realmente ministre ao mais profundo dos nossos corações. Nós queremos ouvir a Tua voz. Senhor, nos ajuda para que nenhum barulho, nem dentro de nós, nem fora de nós, nos atrapalhe. Nós queremos Te ouvir. Nós queremos comer a Tua palavra. Nós queremos receber o pão que o Senhor tem para nós. Então, com avidez, realmente com avidez, nós nos apresentamos para que Tu possas encher nossas bocas. Dá-nos hoje deste pão. Nós Te suplicamos isso. Apresentamos Tua palavra e pedimos que Tu possas esclarecer para nós, que Tu possas revelar aos nossos corações, que Tu possas se mostrar para nós, por Teu Espírito. Anda e passeia no meio dos candeeiros e ministra e toca e põe Tuas mãos em cada coração. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós temos, então, compartilhado os capítulos finais do Evangelho de Marcos. E temos diante de nós o último capítulo, que é o capítulo 16 de Marcos. E o assunto mais contundente, central, é a ressurreição do nosso Senhor. Então, assim como outros assuntos, o batismo do Senhor, a ascensão do Senhor, o nascimento do Senhor, eles foram relatados amplamente, com muitos detalhes, pelos 4 evangelistas. A ressurreição também, devido ao peso do assunto. Então, o Espírito Santo reservou para nós detalhes muito significativos através dos 4 evangelistas. Então, primeiro, o que eu gostaria de fazer é ler com você os 4 relatos, para que o Senhor já vá formando uma cena para nós, já tão conhecida, mas que nós temos suplicado ao Senhor para que Ele renove isso para nós nessa noite. E que então nós vejamos belezas e glórias a respeito dele, neste assunto que ainda não vimos. De maneira renovada, nossos corações sejam fortalecidos e mais, nós sejamos levados a nos dobrarmos e adorarmos o nosso Senhor. Porque essa é mais uma cena, esse é mais um assunto que nós precisamos nos achegar de joelhos, meus irmãos. Porque nós estamos olhando para o fundamento da nossa fé. A ressurreição de entre os mortos do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos a Mateus primeiro e vamos ler na sequência os 4 relatos. Mateus 20. Eu gostaria de ler alguns versos no capítulo 27, parte final, os versos de 52 a 66. Esse assunto, nosso irmão já compartilhou na semana passada, mas acho importante por causa de alguns detalhes, então seguimos. Preste bastante atenção, meu irmão. A palavra do Senhor, ela por si mesma é cheia de vida, de poder. Então, não é uma simples leitura de qualquer livro,
mas é a palavra de Deus que pode já quebrantar nossos corações, pode já encorajar nossos corações, pode já trazer aquilo para o qual o Senhor te trouxe aqui nessa noite, apenas com a leitura da palavra. Então, vamos lá, verso 52, Mateus 27, verso 52, diz assim: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse. Mateus 27, verso, 62, querido irmão. Eu disse 52. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes, os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. No findar do sábado, ao entrar o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Marcos, então, capítulo 16. Passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no 1º dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo.
Diziam umas às outras: quem removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava revolvida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou e não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Lucas 24. Lucas 24. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareceram como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. E abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. João, capítulo 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. E ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Meus irmãos, nós temos, como lemos, um relato sublime de um assunto sublime. Nosso texto base será o de Marcos, já que é o Evangelho de Marcos que nós temos, então, procurado encerrar
nesses dias. Então, o texto de Marcos será a base para nós. A ressurreição de Cristo, meus irmãos, é um fundamento da nossa confissão. Nós temos há tantos anos anunciado para os irmãos, talvez seja bom nós nos lembrarmos disso, pelo menos 8 fundamentos da nossa confissão. Tantos anos nós temos repetido isso. Então nós temos anunciado aos irmãos todos esses fundamentos, de modo que isso constitui a nossa fé. São fundamentos bíblicos da nossa fé. Agora, dentre todos esses fundamentos, eles são como elos, é claro, a respeito da pessoa e da obra do nosso Senhor, mas nós temos a ressurreição como um fundamento tão central, tão impactante, tão grandioso, que o anterior à ressurreição e os posteriores, eles são diretamente dependentes desse fundamento. Então, esses fundamentos são para sua lembrança. A Trindade Santa, nosso Deus triuno, 3 pessoas, um único Deus. 3 pessoas, lembre-se, pessoas que unem-se, porque nosso Deus é uno. Elas unem-se, mas elas não se absorvem. 3 pessoas. Mas também se distinguem, mas não se separam. Um único Deus. É assim que Agostinho definiu a Trindade Santa. E esse é o primeiro fundamento. A Trindade, depois a encarnação do Verbo, depois a expiação, depois a justificação, depois o 5º fundamento, a ressurreição. Irmão, nós sabemos, como já disse, que esses fundamentos eles são diretamente ligados. A ressurreição, depois o Espírito Santo de habitação, depois a igreja, depois a ascensão do nosso Senhor, também com um apêndice aí para a segunda vinda do Senhor. Então esses são 8 fundamentos que amplamente nós temos compartilhado há tantos anos. Esses são os fundamentos da nossa fé. Agora, irmão, você sabe que a ressurreição é então esse elo dessa corrente, esse fundamento tão distinto, tão importante, tão significativo, que, como já disse, a justificação é absolutamente dependente da ressurreição. Você se lembra bem do que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 4, verso 25. O apóstolo Paulo vai dizer que o Senhor Jesus foi entregue para o perdão dos nossos pecados, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Então veja, a justificação está absolutamente dependente sobre a ressurreição. É porque o Senhor Jesus ressuscitou que nós fomos justificados. E agora, irmão, essas questões elas são apenas teológicas? Absolutamente que não apenas teológicas, embora são fundamentos teológicos absolutos da nossa fé. Mas veja, esses fundamentos têm implicações tão práticas para a sua vida e para a minha vida. São implicações que atingem nossas vidas de modo tão específico, tão prático, que garantem para nós a realidade da nossa vida de união com o nosso Senhor, na medida em que, pelo Espírito, essas coisas são abertas aos nossos corações. Agora, como já disse, seguindo, o fundamento da ressurreição, ele está diretamente ligado ao derramamento do Espírito Santo. Nós sabemos que, como Pedro, no seu primeiro sermão, o apóstolo Pedro vai anunciar o Senhor Jesus. Ele recebeu as chaves do reino, então ele está abrindo as portas do reino e pregando aquela mensagem gloriosa. E qual é o assunto de Pedro? A pessoa e obra do nosso Senhor. Mas qual é o ponto central, o ápice da mensagem de Pedro? Ele ressuscitou dentre os mortos.
Esse é o ponto central. Esse é o ápice daquele candelabro de luz que Pedro levanta através da sua pregação, com 7 aspectos gloriosos, tendo a ressurreição de Cristo no meio. A pregação gloriosa, o primeiro sermão da história da igreja, fundamenta para nós, porque Pedro, depois de dizer que ele ressuscitou, depois de dizer que aquilo que o Salmo 22, escrito por Davi, anuncia, não é a respeito de Davi, mas Davi foi apenas um porta-voz, é a respeito do nosso bendito Senhor. E ele então vai dizer, olha, o túmulo de Davi está aí entre nós, e todos nós conhecemos, e esse é o argumento de Pedro. Então ele segue dizendo que aquele que ressuscitou foi exaltado, recebeu do Pai a promessa do Espírito, e então derramou isto que vedes e ouvis. Então nós sabemos que sobre o fundamento da ressurreição, nós temos garantida a nossa justificação, irmão. Eu e você recebemos na nossa conta, na nossa vida, a justiça que não era nossa, era dele. Mas ele lançou na sua conta, que era devedora. Ele lançou o crédito da sua justiça. Justificados, pois, pela graça, por meio da fé somente em Jesus, nós recebemos a vida de Deus, o Espírito Santo de habitação. E então o apóstolo Paulo vai nos ajudar a compreender isso, irmão, e vai nos dizer que a questão da salvação em Cristo Jesus, ela é tão ampla, tão grandiosa, e que a necessidade e a carência do homem por causa da morte, ela não é uma carência, em primeiro lugar, biológica. Porque aquele primeiro casal que desobedeceu, o Senhor disse que quando desobedecessem, eles morreriam. Você se lembra? Mas Adão e Eva não morreram biologicamente. Como eles morreram? Eles morreram espiritualmente. Porque houve separação de Deus. Então o apóstolo Paulo vai nos ajudar a compreender que porque houve separação, alienação do homem por inteiro, então o homem morreu no seu espírito, sua alma ficou desgovernada. E no seu corpo, irmão, as marcas, o seu espelho anuncia para você e para mim todos os dias. Porque no nosso corpo, as evidências da morte, elas são diárias. Mas o Senhor Jesus, pela sua obra gloriosa, sua morte e sua ressurreição, então ele apontou para nós um caminho para que a questão espiritual fosse resolvida. Que maravilhoso, irmão. E é porque a separação, a questão do pecado, a necessidade de salvação e a morte é primeiro no espírito. Então o que Deus fez com você e comigo primeiro? Ele deu vida ao nosso espírito. Então no nosso espírito ele foi vivificado. E nós então passamos a desfrutar no espírito de nova vida. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. Não é assim? O apóstolo Paulo vai nos ajudar a compreender a questão da morte. Mas por que estou te dizendo tudo isso? Porque tudo isso está fundamentado na base sólida da ressurreição de Jesus Cristo. E por que a salvação ela ocorre nesses níveis? Porque o homem, quando pecou, separou-se de Deus no seu espírito. Qual é a primeira consequência? Quando Deus veio ter comunhão com ele, ele se afastou com medo, irmão. Então, a primeira consequência do pecado e da morte é que o homem teve medo de Deus. Aquele que tinha comunhão com Deus todos os dias, ele teve medo de Deus. E essas são marcas da morte. Mas não só isso, ele teve medo de Deus, ele se afastou de Deus, e daí derivam todos os problemas que eu e você temos até hoje, meu irmão, e que a humanidade está cheia. Por quê?
por conta da morte ter entrado através da desobediência do primeiro casal, então nós temos todas as marcas e as consequências do pecado. Então hoje você vive ansiedades, por quê? Porque houve separação espiritual. Você vê isso? Agora, na medida em que, pela obra gloriosa do nosso Senhor Jesus, isso então é tratado, então nosso espírito é reaproximado. E nós passamos a desfrutar da comunhão com Deus. Que dádiva, irmão. Mas também nossa alma é trabalhada e está sendo trabalhada. E nossos sentimentos que estavam completamente desgovernados, antes nós vivíamos para os nossos próprios desejos, para satisfazer nossos próprios desejos. Antes nós tínhamos pensamentos que não conferiam com os pensamentos de Deus. Antes nós tínhamos vontade que não estava sujeita à vontade de Deus. Porque nossa alma estava morta em delitos e pecados. Mas na nossa alma também o Senhor tem feito um trabalho, porque nosso espírito foi ganho. Deus, pela obra de Cristo, derramou o bendito Espírito Santo de habitação, nosso espírito vivificado, nossa alma trabalhada. Então agora, eu e você temos aprendido a pensar nas coisas do alto, onde Cristo vive. Nós temos aprendido a sentir adequadamente. E nós temos aprendido a escolher a vontade de Deus. E a vivermos uma vida separada. Mas, meu querido irmão, ainda está por vir a completação dessa obra, que já é uma realidade na pessoa daquele que é primícia. Ainda está por vir, naquele dia. Quando nosso Senhor voltar, o mortal será revestido de imortalidade. E o que é corrupção será revestido de incorruptibilidade. E tragada definitivamente será a morte pela vitória. Graças ao Senhor. Porque a Bíblia, então, vai nos ajudar a compreender isso. Que assunto é esse? Jesus Cristo foi ressuscitado de entre os mortos. E Ele é primícia para Deus. E agora há um homem nos céus em glória, aguardando como âncora segura da sua alma e da minha alma, aguardando e puxando aquele navio. É uma âncora que puxa o navio. E esse navio está sendo trabalhado, porque seu espírito já foi vivificado. Porque a sua alma tem sido ganha e trabalhada e santificada. E virá o dia que o seu corpo, os que estiverem morrido em Cristo, ressuscitarão primeiro. Glórias ao Senhor. Tantos queridos irmãos que têm aguardado esse dia, dormindo em Cristo. Os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Os que estiverem aqui, como num abrir e piscar de olhos. Que maravilhoso, irmão. A ressurreição dos mortos. Que o Senhor então nos ajude a compreender isso. O Espírito Santo precisou usar 4 evangelistas com detalhes específicos para que esse assunto ficasse então seguro em muitos aspectos. Fosse um amplo testemunho histórico, mas também um amplo testemunho teológico, meus irmãos. Até aqui nós falamos apenas da questão teológica, mas o Espírito Santo separou 4 evangelistas, para que eles então pudessem narrar para nós esse fato, esse fundamento, que tem sim um panorama histórico. O Espírito Santo ajustou todas as circunstâncias, de modo que houvesse um testemunho inequívoco, de que o Senhor Jesus ressuscitou de entre os mortos, de que aquele túmulo está vazio, meu irmão. E esta é a segurança da nossa fé. Agora, nós não precisamos, veja, meu irmão, nós não precisamos das evidências históricas para crer,
Porque a ressurreição não pode ser explicada. Quem pode explicar a dinâmica da ressurreição? Quem vai explicar como ocorreu matematicamente a ressurreição? Quem pode explicar isso? Ninguém pode explicar. Mas ninguém pode negar esse fato. Porque se o fato da ressurreição for negado, irmão, toda a história precisa ser negada. Porque a ressurreição de Cristo está apoiada em fatos históricos inequívocos. Nós temos amplo e vasto material histórico que garante, não somente histórico, arqueológico, não somente arqueológico, epigráfico, que garante a segurança histórica da ressurreição de Cristo. Que maravilhoso, irmão. Como nós, e digo isso para você, não é porque quero passar informação para você, é apenas para que você saiba que você não é um tolo, que você não é um que caiu numa historinha. Você é alguém que crê na ressurreição, porque pelo Espírito te foi revelado que Jesus Cristo foi levantado de entre os mortos. Mas você também crê num fato histórico. Da mesma maneira que você sabe que houve um império chamado Império Romano, e isso é histórico, com garantias arqueológicas, com garantias epigráficas, esta evidência do Império Romano, ela não pode ser negada. Ou pode, irmão? Não pode. Da mesma forma, a ressurreição de Cristo não pode ser negada. Graças ao Senhor. Se isso for negado, toda a história então tem que ser negada. Mas nós temos o reconhecimento, não é só de historiadores cristãos não, meu irmão. É um reconhecimento amplo de historiadores imparciais, incrédulos, que reconhecem a base sólida, histórica da ressurreição de Cristo. Que maravilha, irmão. Que maravilha. Então, nós temos aí tanta segurança para o seu crer, não em fatos históricos, mas no fato espiritual. Por quê? Porque o Espírito Santo, o bendito Espírito Santo, revelou ao seu coração e ao meu que Jesus Cristo foi levantado de entre os mortos. E nós cremos nisso. Agora, veja uma coisa, querido irmão, porque aqui eu e você precisamos responder uma pergunta. Aqueles homens do primeiro século, os discípulos do Senhor, todos os que tiveram a oportunidade, que foram testemunhas desse fato, eles foram tão impactados, mas tão impactados, que a vida deles passou a ser um testemunho da ressurreição de Cristo. Eles passaram a ser testemunhas vibrantes, testemunhas cheias de estremecimento da ressurreição do nosso Senhor. E aqui, eu e você, nós precisamos responder uma pergunta. Você crê de todo o seu coração que o Senhor Jesus foi levantado de entre os mortos, meu irmão? Se sim, se essa é a sua convicção, e se no seu crer, você nunca se atentou para nenhuma evidência histórica, as evidências apenas trarão a você aquele santo orgulho de que o bendito Espírito Santo ajustou todas as circunstâncias para que não houvesse nenhum tipo de negativa, embora isso tenha sido tentado, mas todas as tentativas caíram por terra, por causa da sólida base de garantia histórica da ressurreição do nosso Senhor. Então, 4 evangelistas traçaram para nós um caminho. Eu gostaria de, bem brevemente aqui, mencionar para você alguns pontos históricos. E então, depois disso, nós entrarmos em aspectos bíblicos, teológicos, chame como você quiser. Mas aspectos que têm implicações muito grandiosas para a sua vida e para a minha.
Mas lembre-se, a pregação do Evangelho, se você está aqui ouvindo a palavra de Deus, nós não estamos estudando a ressurreição apenas. Nós estamos anunciando que nós estamos reunidos aqui em nome do Senhor Jesus, aquele Jesus de Nazaré, que foi levantado de entre os mortos e que vive e reina para sempre. E essa é a nossa confissão. E nós estamos aqui porque nós relacionamos com aquele Senhor vivo. E a evidência, o símbolo mais marcante do cristianismo, meu irmão, não é uma cruz vazia, é um túmulo vazio. E aquele túmulo vazio anuncia, ele não está aqui. Entre e veja, confira, ele não está aqui, ressuscitou. E então você, todas as vezes que nos lembramos disso, você pode tentar, e o mundo tenta, comparar o Senhor a tantas pessoas. Mas, irmão, ele é incomparável. E o seu túmulo anuncia que ele é tão singular, porque o túmulo está vazio. E ele ressuscitou, graças ao Senhor. E então, os evangelistas vão nos ajudar nos relatos que nós lemos. Então, eu gostaria de seguir uma sequência com você, e a sequência será o seguinte. Vamos falar um pouco, algumas coisas, brevemente, sobre o túmulo. Depois, vamos falar algumas coisas sobre a pedra. Todas essas são evidências históricas, tá? Então, vamos lá. Primeiro o túmulo, depois a pedra, depois o corpo preparado, a mortalha, depois a guarda romana e por último o selo romano. Todas essas são evidências históricas, meu irmão. Agora, nós temos interesse apenas na história? Não. Nós temos interesse em adorar o nosso Deus, que é Senhor da história, que entrou no mundo e pelo seu Espírito e pela sua soberania ajustou todas as circunstâncias. Então, primeiro, nós temos um túmulo, irmão. Já nos foi falado a respeito disso. Nós temos o José de Arimateia, um rico, possivelmente um aristocrata judeu, alguém de uma família nobre, membro do Sinédrio, José de Arimateia, que talvez tenha tido, lembre-se, um propósito. Biblicamente, segundo o que ele aparece na Bíblia, não é talvez, é certamente. Mas como o Senhor tem tantos servos anônimos, então vamos dizer que biblicamente o propósito da vida do José de Arimateia foi tomar aquele corpo e colocar no seu túmulo novo. Ele foi preparado pelo Senhor, pelo Espírito, um discípulo oculto, irmão. Quantos de nós aqui também temos sido preparados para um momento, o José de Arimateia foi preparado para esse momento. Para que o que ele tinha fosse a serviço do Senhor e para que o seu coração se derramasse diante do Senhor, porque esse é o motivo, né? Para que o Senhor tivesse toda a glória na vida do José de Arimateia. Que coisa maravilhosa, não é, irmão? Nós aqui somos testemunhas de que o bendito Espírito Santo também segue ajustando circunstâncias, porque ele faz isso na sua vida e na minha vida. Nós sabemos que ele segue como Senhor da sua história e da minha história, irmão. Nós não somos aqueles que escrevem como o mundo enche a boca para dizer, eu escrevo o meu destino. Nós somos aqueles que são um poema escrito pelo Senhor, pela sua graça, pela sua feitura. Que maravilhoso, meu. O bendito Espírito Santo teceu aquele homem para que ele oferecesse ao Senhor um túmulo novo, cavado na rocha. Irmão, não sei se você já viu, mas se você procurar no YouTube, você vai ver túmulos do 1º século em Jerusalém para visitação até hoje. E que possivelmente são muito parecidos com o túmulo
onde o Senhor Jesus foi colocado. Hoje, ainda não há garantia arqueológica do lugar exato do túmulo do Senhor. Em Jerusalém existem 2 lugares que arrogam para si. Uma é a igreja lá, a tal igreja do Santo Sepulcro, e um outro lugar mais próximo da saída da porta para Damasco, que então dizem ser o lugar do túmulo do Senhor. Ainda não há segurança arqueológica nesse assunto, mas há segurança de que o Senhor foi sepultado em um túmulo novo do José de Arimateia. E esse túmulo, como que eram esses túmulos cavados na rocha? Eles tinham, meu irmão, uma descida. Ele era cavado na rocha, mas num nível abaixo do nível da chegada. Porque geralmente eles tinham um espaço de alguns metros para que os familiares pudessem então estar ali. E ele era cavado num nível mais baixo. Por isso que os evangelistas dizem, chegando, abaixaram-se e viram. Se você buscar vídeos a respeito desses túmulos, você vai ver que é exatamente assim. Você chega num nível um pouco mais alto, porque o túmulo está mais baixo, então o ângulo de visão, você enxerga lá dentro. Você se abaixa e enxerga lá dentro do túmulo. Então esses túmulos eram cavados na rocha, num nível mais baixo. Eles tinham uma pedra grande para selar esse túmulo. Mas o que nós queremos destacar aqui, meu irmão, é que o Espírito Santo preparou, através de José de Arimateia, um túmulo específico. Por quê? Porque esse homem não seria enterrado ou lançado em qualquer lugar. Havia uma profecia específica a respeito dele, que com o rico estaria na sua morte. Então essa profecia seria cumprida. E quem foi designado? José de Arimateia. E ele tinha, pela condução soberana do Espírito, preparado um túmulo, para que então aquele corpo do Senhor fosse colocado. E o túmulo do Senhor Jesus na rocha é uma primeira evidência histórica. Semelhante a túmulos, como já te disse, que ainda hoje podem ser visitados, com todos os detalhes. Uma pedra grande que era mantida numa canaleta, e nessa canaleta então ela tinha um cálcio. O cálcio era tirado, a pedra rolava, fechava, lacrava a entrada do túmulo. Esses túmulos eles tinham um banquinho também escavado na rocha, onde o corpo era colocado. E assim o túmulo foi preparado. O segundo passo, então, é a pedra, irmão, porque essa é uma outra evidência muito significativa. Como existe estudioso para tudo, existem estudiosos que verificaram a densidade daquelas rochas, o túmulo, a altura do túmulo, que era entre 1,20 m e 1,80 m, segundo a história, a altura, a boca do túmulo. Então calcularam o peso dessa pedra. E eles chegaram à conclusão de que essa pedra deveria ter em torno de 2 toneladas. Ou seja, uma pedra dessa precisava de 20 homens para ser movimentada. 20 homens. Veja como o Espírito Santo é maravilhoso. Porque esta pedra especificamente tinha esse peso e não poderia ser removida por qualquer homem que fosse. Ela não seria removida. Ela precisava de pelo menos 20 homens se esforçando para que fosse removida essa pedra. E então, nós temos a menção em todos os evangelistas a respeito dessa pedra. E aí, eu acho que seria importante nós olharmos. Vamos lá em Mateus, para você observar um detalhe interessante sobre a pedra. Mateus, veja que no capítulo
27, a partir do verso 62, como lemos, você vai ver que depois de o José de Arimateia preparar tudo, o verso 60, vai dizer assim, que ele foi depositado no túmulo novo que fizera abrir na rocha, verso 60, 27, 60, Mateus. E, rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Então, irmão, a expressão no grego é kulio, K-U-L-I-O. Kulio é a palavra grega aí para esse rolar a pedra. Então, o que o José de Arimateia fez foi apenas tirar o cálcio daquela pedra de 2 toneladas, a canaleta era acima, a pedra rola abaixo, fecha a boca do túmulo. Então foi isso que ele fez. Kulio rolou a pedra lacrou o túmulo. Então, a primeira menção é essa de Mateus. E a palavra grega que aparece aí desacompanhada é kulio, ou rolou a pedra. É o sentido, certo? Agora, quando você vai para Marcos, por favor. Marcos 16. Aí, você vai observar que no verso 4, Marcos 16, verso 4, a palavra traduzida aí para nós é que aquela pedra estava removida. Removida. A palavra aqui, meu irmão, é diferente. Não é apenas kulio, mas vem com uma preposição. O grego traz uma preposição. É diferente o que aconteceu. Não é que aquela pedra ela foi apenas rolada pela gravidade. Porque ela estava acima, a boca do túmulo abaixo, tirou o cálcio e ela rolou de acordo com a gravidade, lacrou o túmulo. Mas a palavra aqui é diferente em Marcos. E a tradução de Almeida é revolvida. E qual é, então, a palavra que aparece aí? Traz o prefixo, o grego traz o prefixo ana, anaculio. E esse prefixo indica que a pedra foi removida para cima, contra a gravidade. Mas não é só isso, porque os evangelistas vão trazendo uma revelação progressiva. Por isso o Espírito Santo usa os 4. E por isso essa pedra é uma evidência gloriosa. E lembre-se, ela não foi removida por nenhum homem. Ela foi removida por quem? Ela foi removida por um anjo, que era semelhante a um relâmpago. E que removeu a pedra e fez o quê? Se assentou sobre ela. Agora, irmão, você já pensou que esse anjo guardou o sepulcro até que os discípulos pudessem ver? Ele preservou aquele testemunho até que os discípulos pudessem ver. De modo que, depois que os discípulos viram isso, então aquele anjo já tinha cumprido sua missão. Ele foi designado para remover a pedra, mas remover contra a gravidade. A pedra subiu, mas não é só isso, porque quando você vai a Lucas 24, você vai ver que a tradução aí é a mesma. O sentido no português é o mesmo, ou é revolvido ou é removida, que vai aparecer. Lucas 24, vai no verso 2, diz assim: encontraram a pedra removida. Agora o grego traz outra preposição. Agora não é mais anaculio, é apoculio. E essa preposição grega não indica somente que a pedra foi rolada para cima, contra a gravidade, mas agora indica que esta pedra foi rolada para longe. Não é apenas subiu contra a gravidade, mas ela foi rolada para longe. Veja como é progressiva a revelação dos evangelistas. E João? João também vai mencionar a pedra.
E a palavra traduzida no português é a mesma, mas há uma nova palavra por João. E o que João vai dizer para nós a respeito da pedra? Que essa mesma pedra, em João 20, que agora aparece novamente revolvida, João 21. Mas agora, uma nova palavra grega. E há um progresso na revelação. Aquela pedra que foi rolada segundo a gravidade. Esta pedra foi rolada para cima, contrária à gravidade. Mas não somente para cima, foi rolada para longe. Mas não somente para longe, foi elevada e lançada para longe. Você vê que maravilhoso, irmão. A pedra de 2 toneladas, ela traz para nós evidência de que homem nenhum removeu aquela pedra. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que o anjo removeu aquela pedra para que o Senhor Jesus saísse? É claro que não, meu irmão. Porque ele não estava mais limitado pelas rochas. O Senhor Jesus já não estava lá. Aquela pedra foi removida para que fosse então visto, testemunhado. Ele não está aqui. Que maravilhoso, irmão. Apenas para o testemunho, o Espírito Santo tomou uma pedra que precisava de muitos homens para remover. Mas não só isso, era uma pedra que diante dela tinha uma guarda romana, irmão. Era uma pedra que estava selada com o sinete do governador, irmão. Mas o Espírito Santo removeu, elevando e lançando para longe. Que maravilhoso. Mas não só isso, o corpo do Senhor, o túmulo preparado pelo José de Arimateia, o Espírito Santo conduzindo e preparando o túmulo, a remoção da pedra, o relato de cada evangelista, que maravilhoso, para que o seu coração se encha de adoração ao bendito Espírito Santo, Senhor da história, Deus verdadeiro, que conduz cada circunstância, para que o testemunho a respeito da ressurreição fosse inequívoco. Ele também cuidou da preparação do corpo. E nós sabemos que José de Arimateia e Nicodemos prepararam aquele corpo. E eles levaram então aquela quantidade, aqueles 34 quilos daquele composto de mirra e aloés, para que então o corpo do Senhor fosse embalsamado. Como que era preparado o corpo naquele tempo, irmão? O corpo era tirado, era lavado com água morna, primeiro lavado, tinha toda uma maneira de preparar o corpo. O corpo era lavado com água morna, primeiro lavado de um lado, então era virado o corpo, lavava-se o outro lado com água morna, e então começava a se enfaixar dos pés até as axilas, e a faixa ia sendo colocada, e aquele emplasto de mirra com aloés, um pó de madeira, mirra, aquela resina, aquele emplasto de resina, então aquilo formava como uma massa, um cimento, que era então, desde os pés, o corpo do Senhor foi sendo envolvido num casulo, até as axilas, depois os braços eram preparados, e também a cabeça era enfaixada. E assim o Senhor Jesus foi preparado, o seu corpo foi preparado. E ele então foi depositado naquele túmulo. Agora, irmão, quanto ao corpo do Senhor, nós temos uma evidência, e eu não quero ficar fazendo com que você abra toda hora todas as narrativas, mas você precisa se debruçar sobre elas. Porque quanto a esse corpo, irmão, há um testemunho maravilhoso. Por quê? O que eles viram, o que serviu então como um testemunho marcante, impactante para João e para Pedro e para os discípulos. Porque num primeiro momento o problema das mulheres era a pedra, não é? Elas disseram: nós vamos levar os aromas e quem vai remover a pedra para nós? O problema das mulheres era a pedra.
Mas elas chegaram e a pedra estava removida. Então nós sabemos, monte aquela cena. Então elas tiveram aquele encontro com aquele varão que disse, segundo a narrativa de Lucas, só Lucas diz, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Como antes havia anunciado que deveria ser entregue aos principais sacerdotes, morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Vocês não se lembram, ele diz para elas. Então, Lucas relata assim, então se lembraram das suas palavras. Você acha que aquilo é à toa, irmão? Você sabe qual é a palavra para lembraram ali? É rema no original. Primeiro, você se lembra que Lucas diz assim, lembrem-se das palavras que ele vos disse estando na Galileia. Lembrem-se, o verbo ali é logos. Mas para baixo, então há um registro do Espírito, lembrando-se das suas palavras. Aquelas palavras que o Senhor havia dito, elas se tornaram rema para eles. Agora, irmão, tem tantas coisas que se tornaram rema para eles na medida em que eles acompanharam o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Que maravilhoso, irmão. Tantas evidências diante dos seus olhos que então encheram os corações. Então eles foram enchidos. Aquele corpo foi preparado, aquela mortalha estava ali. Quando Pedro e João recebem então o testemunho das mulheres, eles não creram, irmão. Eles acharam que era alguma alucinação. Elas olharam e viram os lençóis, e então correram, atemorizadas. Você já imaginou essa cena, irmão? Você já imaginou como que essas mulheres não infartaram ali diante daquele túmulo? Porque o registro do evangelista é que elas estavam atemorizadas, cheias de medo e cheias de alegria. Que sentimento contraditório que elas estavam experimentando, cheias de medo e cheias de alegria, porque elas viram. O que elas viram? E que então contaram. Eles não creram, mas então eles vieram correndo. João vai dizer, nós saímos correndo juntos, eu e Pedro. Mas como Pedro é mais velho, e o João mais novo, João correu na frente. E ele chegou, se abaixou. O que ele viu? Ele viu aquela mortalha. Irmão, ele viu um casulo. Sabe a borboleta? Todos nós aqui vemos aí tantos casulinhos de lagarta, né? Quando a lagarta se transforma, então, na borboleta, o casulo fica ali perfeito, não fica? Você vê aquele casulinho ali. O que eles viram? Eles viram uma mortalha. Uma mortalha como um casulo perfeito que o Senhor Jesus deixou, porque não mais limitado pelas amarras materiais, sem que homem nenhum o desenfaixasse. Por que eles foram tão atemorizados? Porque foi tão impactados. Por que João registra assim? Que Pedro entrou e que depois ele entrou, viu e creu. É o que João vai dizer. Porque o que eles viram? Eles viram uma mortalha. Uma mortalha que não foi mexida, um casulo que não foi desenfaixado, mas que o Senhor deixou. Porque ele não está aqui. Que cena, irmão. Que o Espírito Santo realmente inspire nossos corações. E fale aos nossos corações para que nós sejamos, então, fortalecidos na nossa fé. Mais do que o corpo, havia uma guarda romana. E você percebeu, então, pelo registro de Mateus, que os sacerdotes, eles ficaram com medo. E nós sabemos que, mais uma vez, o Espírito Santo está ajustando as circunstâncias. E então ele move os sacerdotes para que procurem Pilatos e para que peçam para Pilatos para guardar o túmulo, porque ele havia dito que ressuscitaria. E então Pilatos libera uma escolta. Irmão,
A escolta romana era a máquina de guerra do Império Romano. A escolta romana era um grupo de soldados de elite composto de 4 a 16 soldados, dos mais hábeis. Soldados que, quando era designada uma missão para eles, eles cumpriam a missão, porque se não cumprissem, pagavam com a própria vida. Mas eles cumpriam a missão porque eram tão qualificados. Há registros históricos do 4º século, já no declínio do Império Romano, existem registros históricos a respeito da guarda dos dias do Senhor Jesus. Há um historiador secular que menciona que o Império Romano precisava de uma reforma na sua guarda romana, na sua escolta, nos seus soldados, e que eles que fosse resgatada a disciplina dos dias de Cristo. Esse é um registro do 4º século. Por que estou dizendo isso? Porque o Espírito Santo, na sua providência soberana, ele guardou detalhes para que ficasse então evidente, inequívoco o testemunho da ressurreição. Esta guarda era a guarda mais capaz do Império Romano. Esses homens foram designados para guardar o sepulcro, irmão. Ninguém entrava, ninguém tocava naquele sepulcro. Eles montaram guarda diante do sepulcro. E eles impediram que qualquer coisa, qualquer pessoa se aproximasse à guarda, à máquina de guerra do Império Romano. Aqueles guardas tão capazes. Mas o que nós temos no relato que você e eu nós lemos? O relato é que eles ficaram paralisados como mortos, porque a pedra foi removida sobrenaturalmente. E eles ficaram petrificados, a guarda romana petrificada. Sabe por quê? Alguns deles, não toda a guarda, eles não podiam deixar o lugar que eles foram designados para guardar. Então alguns voltaram e procuraram os sacerdotes. Sabe por que eles procuraram os sacerdotes e não procuraram o governador? Porque se eles tivessem procurado o governador, a cabeça deles estava a perigo. Eles procuraram os sacerdotes para tentar achar um jeito de resolver aquilo. Então foi a chave e a fechadura. Porque os sacerdotes reuniram em concílio, o sinédrio se reuniu com os anciãos e eles subornaram os guardas. Deram uma grande quantia em dinheiro e criaram um relato para eles. Vocês vão dizer que vocês estavam dormindo. Agora imagina uma coisa dessa, irmão. Imagina uma coisa dessa. A guarda romana, a máquina de guerra do Império Romano, guardando um túmulo, dizendo que dormiram e que os discípulos tiraram o corpo. Ora, irmão, se aquele corpo estivesse ali, se houvesse, como foi dito, ele foi tirado e levado para algum outro lugar, esse não era o túmulo, se aquele corpo estivesse ali, era muito fácil do Império Romano resolver isso, não era? Era só pegar aquele corpo, fazer um desfile em carro aberto e dizer, está aqui o corpo, está tudo resolvido. Mas eles não puderam. Por quê? Porque ele não está aqui. O túmulo está vazio. Eles não puderam. Então, esta guarda petrificada, ela foi incapaz de qualquer coisa contra a ação soberana e potente das mãos de Deus que o ressuscitou de entre os mortos. Agora, além da guarda, havia um selo, irmão. O selo, o sinete do governador. Como que essa pedra foi selada? Eles passavam uma corda, prendiam uma argila própria para selar de cada lado e era batido o sinete do governador de cada lado dessa corda.
E então esse selo, irmão, essa expressão selo imperial aparece, por exemplo, em Daniel, você se lembra? É dito que quando lá é Império Babilônico, tá certo? Persa, babilônico para o persa, mas o sentido do selo é o mesmo. Você lembra que quando Daniel foi lançado na cova, é dito que foi selado com o selo do imperador para que nada se mudasse a respeito de Daniel, lembra-se? Assim, o selo de Pôncio Pilatos foi posto na pedra do sepulcro do Senhor Jesus, de modo que nada se mudasse a respeito daquele sepulcro. Mas eles foram surpreendidos pelo poder de Deus e pela ressurreição do Senhor Jesus. Então, aquele túmulo, aquela pedra, aquele corpo, aquela mortalha especialmente, a guarda romana e o selo romano são evidências históricas, seguras, de que nosso Senhor Jesus foi levantado de entre os mortos. Graças ao Senhor por isso. Eu gostaria de, na semana que vem, seguir ainda por alguns aspectos agora mais aplicados e algumas evidências teológicas, alguns aspectos teológicos da ressurreição que são tão maravilhosos, irmãos, porque vão nos ajudar, pelo menos em 3 aspectos. A ressurreição do Senhor, primeiro, ela esclareceu muitas coisas para o entendimento dos discípulos e também para o nosso. A ressurreição do Senhor lança luz sobre tantas coisas. Primeiro, lança luz a respeito da cruz. Primeira facho de luz que é lançado a respeito da ressurreição é sobre a cruz. Nós passamos a compreender melhor a cruz quando compreendemos melhor e vemos e temos revelação a respeito da ressurreição. Eles compreenderam a cruz, irmãos, eles tinham medo da cruz. Eles seguiram o Senhor e tinham medo da cruz, não somente pelos seus interesses pessoais, pelas suas próprias vidas, mas a cruz era algo cruel e horrendo. Eles temiam a cruz. Mas, no momento em que a ressurreição foi testemunhada para eles, então eles passaram a se gloriar na cruz. Pregar a cruz, que maravilhoso, irmão. Por quê? Porque a cruz é o caminho para que então aquele bendito Senhor, o Verbo que se fez carne, entrasse na morte, matasse a morte e se levantasse dos mortos. Que maravilhoso. E então, algumas marcas que eu gostaria de, na próxima semana, estudar com você e considerar. Então, que o Senhor nos conduza. Vamos orar. Senhor, te bendizemos, porque Tu és Deus poderoso, cheio de glória, e a morte não pôde retê-lo. Glórias ao Teu nome. Muito obrigado porque o túmulo está vazio. Muito obrigado porque nós somos aqueles que anunciam a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Senhor, que maravilha! Nós somos aqueles que foram vivificados no Espírito, vivificados na alma, temos sido trabalhados e seremos vivificados nos nossos corpos, porque o Senhor Jesus venceu a morte. Glórias ao Teu nome, Senhor. Realmente enche nossos corações de alegria, de devoção, de espanto diante da glória da ressurreição. Nós Te louvamos por essa noite. Bendito seja o Teu nome. Amém.